Eu não sei se você está arrumando a sua casa, se você está no trânsito, ou se você está mesmo até no banheiro tentando ter aí 5 minutos de silêncio. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui do seu lado. E por que eu criei esse espaço para nós? Eu tenho observado com a minha convivência aí nas redes sociais, com tantas mães que me escrevem, que me falam o tempo todo por direct, por mensagem, ali nos comentários, que todo mundo está achando a vida muito acelerada. E a internet faz isso com a gente. E ao mesmo tempo, todo mundo tentando achar aí o medo, né? Uma forma de ter uma vida perfeita. E esse medo acaba pegando muito essas mães, essas mulheres. E algumas, quando me escrevem, acabam falando: poxa, achei que só eu me sentia assim. Achei que só eu estava passando por isso. Vi essa publicação sua agora e me identifiquei muito. Então, por isso, eu resolvi criar esse espaço aqui para falar com vocês. Afinal de contas, a vida pode estar acelerada, rápida, mas ela não é perfeita. E sim, a gente vive a vida um pouco bagunçada mesmo. Nem tudo dá tempo de fazer naquela hora, naquele momento que a gente quer. Algumas coisas, como se diz, a gente joga ali para debaixo do tapete e deixa para amanhã, né? Para dar uma organizada, para se recompor, para colocar a cabeça mesmo no lugar. Então eu acho que esse espaço vai ser útil para isso, para a gente se conectar, para a gente trocar mais informações entre mães, entre mulheres, entre pessoas reais, que vivem uma vida de verdade, uma rotina que faz parte da vida de todo mundo, que não tem mistério, que não tem aquela ilusão de achar que a minha vida está melhor ou pior que a da outra. É apenas a vida acontecendo, é a nossa rotina, é o nosso cotidiano. E por isso a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E aí a gente entra naquela, né? O que ninguém me contou sobre ser mãe? Eu sou mãe de 4 filhos. E muita coisa eu confesso para vocês. Eu aprendo e venho aprendendo a cada nascimento de um novo filho. Por incrível que pareça, inclusive na chegada da minha 4ª filha, eu tive 3 meninos, veio a menina e eu achava que eu sabia tudo já de maternidade. Afinal de contas, mãe de 3, então uma baita experiência. Me vi cercada de um monte de novidade, mãe de menina. E agora, como vai ser? Então a gente vai aprendendo no dia a dia e trocando essas informações com outras mães. Nessa questão toda, a gente vai aprendendo o quão somos vulneráveis. A gente não é tão forte quanto a gente imagina. E a gente nem precisa ser. Muitas vezes a gente acha que devemos carregar o mundo nas costas, que a gente precisa ter todo o controle de tudo, de todas as situações, resolver tudo, fazer tudo. Não que não tenhamos capacidade. Eu acredito que nós, mulheres, temos uma capacidade até um pouco além do normal. Mas quando a gente começa a abraçar o mundo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, e aquilo que a gente poderia delegar, transferir para outras pessoas, a gente começa a fazer, vem a sobrecarga. E essa sobrecarga materna, ela mexe muito com a gente. Ela começa ali, aqui na nossa psique, né, digamos assim, no nosso emocional, e de repente ela vem para o nosso lado físico. É onde a gente acaba ficando doente, vem crise de ansiedade, vem crise de pânico, vem outros transtornos que muitas mães passam. E algumas não têm nem coragem de falar, com medo de ser julgada, com medo de ser analisada, com medo de ter alguém apontando o dedo e falando: você não é capaz, você não consegue, você não está sendo uma boa mãe. E aí vem aquela culpa. A gente dorme com o sentimento de culpa. Uma vez eu li uma frase que dizia: virou mãe, a culpa vem junto. E de fato é isso que acontece. A gente acaba trazendo muito essa culpa para o nosso dia a dia. Mas isso não é normal. A gente precisa tirar essa culpa e entender que a gente está fazendo o nosso melhor. Talvez hoje eu não fiz o meu melhor para mim, para os meus filhos, para o meu marido, para minha casa. Mas amanhã eu vou conseguir fazer e está tudo bem. Eu não preciso me culpar o tempo todo para ser perfeita, para ser aquela que tem o controle de tudo sobre as mãos e que resolve tudo. Hoje eu cheguei à conclusão, até depois de tantos percalços que eu passei, eu não quero mais carregar essa carga toda nas minhas costas. Eu sei o quão isso já me fez mal, quem me acompanha nas redes sabe disso. Eu já fui parar na UTI, eu já fiquei doente, eu já tive crise de ansiedade, tive crise de pânico. E tudo isso me fez refletir sobre o meu papel. Qual era o meu papel, afinal de contas? E se de fato existe um papel de mãe, de esposa, de dona de casa, de mulher multitarefas que faz 1 milhão de coisas, ou se não, se de repente eu preciso apenas deixar a vida acontecer com mais leveza,
deixar essa vida aí acontecendo. E é isso, é a vida acontecendo. Se eu era uma pessoa super controladora, de querer ver tudo no lugar, tudo perfeito, tudo muito bem organizado, uma agenda perfeita, tudo cronometrado, eu aprendi que isso não era bom. Isso não estava sendo bom. Tudo tem o seu tempo para acontecer. E tudo isso pode levar um certo tempo, que nem sempre é o meu tempo. Afinal de contas, o meu tempo também depende do tempo das outras pessoas. E não adianta querer fazer o contrário. O mundo não é todo meu. Eu não posso fazer tudo para mim. E ainda que eu queira, o ideal é que eu dê esse tempo também para as outras pessoas. E isso realmente leva tempo. Pode ser que não seja hoje, pode ser que seja amanhã, ou pode ser que seja daqui a um mês, 30 dias, um ano, não se sabe. Então tudo isso faz com que a gente se culpe muito, desnecessariamente, e deixa de entender que nós podemos viver a vida, deixar a vida ir acontecendo, claro, de uma forma organizada, mas sem essa culpa, sem essa pressão, sem essa necessidade de perfeição e sem a comparação com outras mães, com outras mulheres, com outras famílias. A gente pode muito mais e principalmente levar isso com leveza, sem esse peso todo. Vale lembrar que antes de ser mãe, eu sou mulher. Eu tenho uma identidade, eu tenho os meus desejos, os meus gostos, as minhas vontades. E isso não pode ser simplesmente apagado porque eu me tornei mãe. E quando a gente se torna mãe, muitas vezes a gente se confunde nisso. A gente se confunde entre o papel de mãe, de mulher, de esposa. E isso tudo acaba gerando uma certa agonia, talvez, se assim eu posso dizer. Uma certa frustração. Porque ao mesmo tempo que eu quero ser aquela mulher que eu já fui um dia, cheia de disposição, cheia de vitalidade, de ideias, de criatividade, e aqui eu costumo até brincar, eu falo que a minha criatividade ela foi um pouquinho embora com cada placenta. Ao mesmo tempo eu lembro que eu sou mãe. E aí eu tenho que fazer o meu papel de mãe, exercer esse papel com maestria também, que é o que eu quero. Mas eu não posso esquecer de mim. Porque se eu esqueço de mim, eu deixo de ser quem eu sou. E isso vai afetar, com certeza, os meus filhos. Vai afetar o meu casamento. Porque eu vou me perder. E de repente eles vão olhar e dizer, quem essa mulher está aqui? O meu marido pode olhar para mim e dizer, quem é essa mulher? No que ela se transformou? E às vezes a gente até se confunde, a gente começa a ser mãe até do marido. De repente a gente vê que a gente está organizando e fazendo tudo pelo marido como se ele fosse um filho, e ele não é um filho. Ele é o marido. E a gente esquece de namorar, a gente esquece de ter aqueles momentos românticos, a gente esquece de sair junto, de olhar nos olhos, de fazer planos. Porque acaba sendo uma vida só o pai, a mãe e as crianças. E essa perda da identidade, ela tem que ser muito observada. E aqui entra uma coisa que eu acho que é muito boa para se colocar em prática. É a terapia, são boas amizades, e aí cabe você escolher quem são essas pessoas que você quer ouvir. Geralmente eu falo que não pode passar dos dedos das mãos. São pessoas, as vozes que vão te aconselhar, que te querem bem, que não vão ficar te julgando, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente quer apenas desabafar, a gente não quer ser julgada. A gente quer entender novamente quem a gente se tornou depois da maternidade. E isso leva tempo para a gente entender, para a gente absorver. Muitas vezes esses conflitos surgem e a gente não entende. Algumas misturam com a depressão pós-parto, com o baby blues. Outras dizem, não, eu não nasci para ser mãe, o que está acontecendo comigo? Eu não sou essa pessoa. Algumas frases que a gente já viu na internet, né? Eu amo ser mãe, eu amo meu filho, a minha filha, mas eu não amo a maternidade. E aí você vê uma confusão causada aqui na mente por conta de muitas vezes influências, tanto das redes sociais, que traz tudo isso pra gente acaba se comparando, quanto das pessoas que a gente convive no nosso círculo de amizades, e aí vale a pena sim rever essas amizades, e a gente entender novamente quem nós somos. Uma terapia pode ajudar, uma questão religiosa pode ajudar também, talvez um acompanhamento religioso dentro da sua fé. Tudo isso vai te trazer de volta para a mulher que você é. E claro, criar aqueles momentos especiais com o marido, porque senão a gente acaba esquecendo mesmo. Faz parte da rotina esse conflito e a gente se perder um pouquinho.
Mas a gente se perde e volta a se encontrar. E isso eu posso dizer para vocês com experiência, porque depois de 4 filhos, eu posso dizer que a cada nascimento isso aconteceu na minha vida, em algum momento. Talvez logo na descoberta de uma gestação, talvez num pós-parto, em outras ocasiões com a criança já completando aí seu 1 ano, 2 anos de idade, numa fase de transição, quando está aprendendo a andar, quando está aprendendo a se alimentar, quando vai para a escolinha. E aí todos esses dilemas surgem. E não se enxergue como anormal, não, porque isso acontece mesmo. Faz parte da nossa vida de mulher, de mãe. E o mais importante é a gente saber que isso passa, que vai passar. É uma fase e que faz parte da nossa vida que a gente ainda vai lembrar com muita saudade. Pelo menos isso é o que eu ouço sempre de outras mães, de mulheres mais experientes. Então a proposta desse nosso bate-papo aqui, desse nosso espaço real, é trazer histórias reais, compartilhar isso com vocês. A gente vai tirar dúvidas, a gente vai esclarecer, a gente vai trazer histórias verdadeiras que acontecem no cotidiano, de mulheres, de mães. Eu vou selecionar as melhores aqui para a gente ter esse debate e compartilhar com outras pessoas. A gente pode falar de muita coisa, maternidade, carreira, essa transição que acontece, as mudanças que acontecem no nosso corpo, com a gestação, com o pós-parto, quanto tempo esse corpo volta, né, ao que era antes, ou melhor ainda, após a chegada de um filho. Tudo isso vai ser falado aqui no nosso espaço, esse espaço que é tão real e que foi feito para nós, mulheres de verdade, mulheres reais que têm uma vida real. Então vem comigo, vem participar, já se inscreve aí, já manda sua mensagem, as suas dúvidas, sugestões, se você quer que a gente tenha algum convidado, alguma convidada aqui para a gente ter esse bate-papo e essa troca de mãe para mãe, de mulher para mulher. Se esse episódio fez sentido para você, é porque talvez você também precisava ouvir isso. Eu não quero que você se sinta sozinha. Esse espaço foi para a gente conversar, para a gente se falar e, claro, para a gente estar mais próxima. Falar coisas que a gente nem costuma falar no dia a dia, mas que a gente vai falar aqui. Então vem comigo que tem muito mais.